Como é bom cantar a palavra de Deus. É sempre bom quando a gente louva a Deus usando a própria palavra de Deus. Ela traz um efeito muito melhor nas nossas vidas e a gente tem a segurança de que estamos louvando a Deus com aquilo que o agrada, com aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus. Nós estamos caminhando nesses dias, nesses últimos momentos, em cima dos salmos de peregrinação. São salmos que foram escritos para orientar, para fazer parte da história do povo de Deus quando eles estavam em peregrinação, e esses salmos eram cantados em Jerusalém, no templo, nos degraus. Então são chamados também salmos do degraus. Esses salmos, o grupo desses salmos começa no capítulo 120 e vai até o 134. Nós vemos os últimos salmos que Deus dá uma visão especial de graça para o servo, para o peregrino, para que ele desfrute e enxergue a vida e aproveite da vida, se alegre com a vida. Nós vimos também como Deus trata o peregrino, tanto no passado, mas também como vai tratar aqueles que não aceitam, que não creem, que não seguem a Deus. Nós vimos também o que o peregrino encontra no seu caminho. E hoje vamos falar então como a caminhada do peregrino com bom senso. Nos nossos dias nós estamos sendo privados de ter as reuniões acumulando pessoas, e estamos fazendo as nossas celebrações através da internet. Muitas igrejas em todo o mundo estão fazendo dessa forma. Por quê? Estamos desfrutando de uma pandemia. Essa pandemia tem afetado todos os países, afetado a economia, a saúde, produzido muito sofrimento, muitas mortes. Países estão ficando pobres por causa disso, e nós não temos certeza quando isso vai parar e como será a recuperação. Há muito esforço, há muito investimento para que seja encontrada o remédio. Um remédio que possa curar ou possa ajudar as pessoas a não sofrerem tanto com os efeitos desse vírus. Então toda pessoa que se encontra já doente ou num estágio de doença seria beneficiada por um remédio. Há várias propostas de vários remédios, principalmente a cloroquina. Mas também há um grande investimento, há um grande esforço para se conseguir a vacina, para que todas as pessoas que ainda não adquiriram, não foram contaminadas pelo vírus, possam tomar essa vacina e o próprio organismo produza anticorpos. E aí, quando tiverem contato foram contaminados pelo vírus, o próprio organismo vai produzir anticorpos e não vai deixar essa pessoa ficar doente, não correndo risco de vida ou de sofrimento. Então, tanto o remédio como a vacina. Mas mesmo antes dessa pandemia e principalmente agora nessa pandemia que está mostrando uma necessidade muito grande da humanidade, e posteriormente, mesmo que demore um certo tempo, que a gente não tem ideias ainda claras, a humanidade demonstra que ela precisa de um outro remédio, um remédio muito sério, que é o bom senso. Nesse aperto, nessa confusão, muitas pessoas em casa e através das mídias sociais, através das conversas, dos relacionamentos, nessa situação que estamos vivendo, e depois o que vai acontecer ainda, está revelando que a humanidade, o remédio mais importante dela é viver com bom senso. A humanidade perdeu a sensibilidade a ter que viver a vida com bom senso. E é justamente isso que Davi vai nos ajudar aqui nesse Salmo 131. Davi teve uma história muito bonita. A história dele começa quando ele é um jovem. Deus tinha escolhido, o povo queria um rei, Deus deu para a nação de Israel um rei segundo o coração deles. Um rei que não tinha o coração ligado a Deus. Então Deus deu Saul. Mas Saul começou até muito bem, mas gradativamente vai se afastando de Deus, vai agindo sem bom senso, e chegou um ponto que Deus, mesmo ainda aturando as suas ações, chegou um ponto que Deus não mais suportou, e Deus então rejeitou Saul. Deus ordena para Samuel ir até a casa de Jessé, na cidade de Belém. E ali, de um dos filhos de Jessé, o mais insignificante, o menorzinho, então Samuel deveria ungir esse filho de Jessé como rei. E essa pessoa escolhida por Deus foi Davi, um adolescente.
Então ele, numa das batalhas que contra os filisteus, Davi chega no campo de batalha e os soldados, e tanto o rei como os soldados, os irmãos, estão ali aterrorizados, apavorados, porque teriam que lutar com Golias para definir quem que ia vencer a batalha. E Davi olha aquela situação e com coragem diante de Deus, sabendo que era Deus que estava sendo afrontado por aquele homem, aquele povo. Então Davi se propõe a lutar e vence a batalha ali contra Golias. E consequentemente Davi então vai fazer parte ali do palácio do rei e passa a ser treinado num certo sentido por Saul. Mas quando ele se torna um pouco mais adulto, ele passa a liderar algumas batalhas e ter mais sucesso que o próprio Saul. E como resultado, Saul passa a perseguir, passa a ter ciúmes, passa a ter inveja. E várias vezes Davi teve oportunidade até de se vingar, mas aí mostrar para Saul que ele não estava buscando aquilo, que ele não estava buscando ocupar lugar. Era algo que vinha de Deus, e o próprio Saul estava demonstrando o quanto rejeitava a Deus e queria fazer as coisas do jeito dele. Então nesse momento, quando Davi está para ser rei, ser colocado, pessoas estavam acusando Davi. Davi, você está querendo muita coisa para você, você é arrogante, você está sonhando com algo que não é da sua capacidade. Então Davi nesse salmo, Davi presta contas a Deus. Nós somos pessoas que vivemos prestando contas. Nós temos que prestar contas no trabalho, prestar contas de imposto de renda, nós temos que prestar contas para funcionários, os funcionários têm que prestar contas para o patrão, temos que prestar contas em escola, temos que prestar contas para os pais, para a família. Nós somos pessoas que temos que prestar contas. Isso faz parte dos relacionamentos e da vida em comunidade. Algumas vezes nós só achamos que precisamos prestar contas só para os homens. Então, tanto políticos como qualquer ser humano, elaboramos provas e relatórios e com um discurso conseguimos convencer com mentiras os homens. Mas para com Deus não é assim. É impossível enganar até as motivações que nós temos diante de Deus. E algumas vezes o nosso coração até nos engana. Nós somos enganados até pelo nosso próprio coração. E achamos que Deus nem tem ideia do que está aqui dentro de nós. Mas o que a Bíblia relata é que Deus sabe melhor sobre nós do que nós mesmos. Então nesse salmo, Davi fala para nós que o bom senso livra o peregrino de tropeço. Qual a situação que Davi escreveu esse salmo? A gente não tem ideia. Pode ser aquele momento em que pessoas estavam acusando ele de que ele estava querendo ocupar uma posição, um cargo muito alto para a sua vida. E ele então vai até Deus e fala. Ele não é uma oração esse salmo, mas é uma declaração diante de Deus. Ou pode ser que ao longo da sua vida, olhando que tudo tinha acontecido na sua vida, Davi então coloca diante de Deus e para nos ensinar essa declaração. Ele mostrando para nós que quando ele teve bom senso, ele desfrutou da companhia de Deus, desfrutou de uma vida suave, de liderança boa, de resultados que glorificavam a Deus, mas nos momentos em que ele não teve bom senso, foi tudo um desastre. Perdeu tempo, sofreu, fez pessoas sofrerem e até que teve que passar pela vergonha do arrependimento e voltar atrás, e ainda mais perder a oportunidade de realizar o seu sonho, que era construir o templo para Deus. Então Davi, nesse salmo, com 3 versículos pequenos, ele vai nos ajudar a descobrir que nós precisamos tomar doses cavalares, doses enormes desse remédio, para não cairmos em tropeço, para termos a nossa caminhada de forma suave, alegre, não perdemos tempos, não perdemos anos de nossas vidas e não perdemos até privilégios. O primeiro versículo vai falar que o bom senso ele exige humildade.
um dos elementos, dos ingredientes desse remédio, que é o bom senso, ele exige humildade. Olha só o que Davi fala: Senhor. Ele vai se dirigir diante de Deus, ele abre o seu coração, não é um clamor, não é um pedido, mas é Deus, Davi abre o seu coração, ele vai até Deus e fala: Senhor, meu coração não é orgulhoso. É a fonte, é o lugar onde estão os sentimentos, as motivações, as ideias, os conceitos a respeito de Deus. Ele fala: meu coração não é orgulhoso. Não pensa só em si. Ele fala: meus olhos não são arrogantes. Eu não olho de cima para baixo para as pessoas. Eu não tenho um comportamento de desprezo. Davi era rei. Então, nos momentos que o coração dele não era orgulhoso e os olhos não eram arrogantes, ele desfrutou de bom senso. Ele fala: eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Eu não fico dando pitaco em assuntos que eu não entendo, que eu não domino, que eu não sei, que eu não tenho conhecimento, dando a impressão que eu sei sobre tudo. Davi, então, mostrava que um dos ingredientes para se ter bom senso é a humildade, é não deixar o coração ser orgulhoso, é não deixar os olhos ser altivos, arrogantes, e não procurar se envolver em coisas que não sabe. Então, querer aprender. Não é porque uma pessoa está está muito abaixo de você que ela não sabe mais sobre você, sobre determinado assunto. Então, o primeiro ingrediente desse remédio do bom senso, Davi fala para nós que é a humildade. Segundo ingrediente, ele fala que é uma consequência da humildade, é o domínio próprio. Olha o que Davi fala: pelo contrário, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são soberbos, eu não me preocupo com coisas demasiadamente grandiosas para mim, eu não me meto em coisas que eu não sei ou que vai ser muito grande para mim, mas pelo contrário, eu acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro em mim é como uma criança desmamada. Uma das coisas que a gente mais fica contente de participar das reuniões da Igreja Ágape ou dos estudos bíblicos é a quantidade de crianças que nós temos. Ontem mesmo tirei uma foto de um bebezinho, quase um aninho, mas é a coisa mais linda, dormindo, com aquele sossego, aquela tranquilidade, aquele sono profundo, e como ela fica toda relaxada, assim, ela demonstra: eu estou satisfeito, eu estou tranquilo, eu não preciso de mais nada a não ser esse alimento que veio para dentro de mim e agora me relaxou, me deu esse soninho, e agora pode estar caindo o mundo ao lado, eu estou aqui profundamente dormindo. A ideia de satisfação, de alegria, de segurança, ela não precisa mais nada do que aquilo. Ela já teve o colinho da mãe, ela já teve aquele carinho, aquele tempo ali que ela foi alimentada, e ela não pensa em contas a pagar, não pensa em planos futuros, ela está tranquila, porque ela sabe de tudo que ela precisa é exatamente da mãe, tudo provém da mãe dela. Então Davi fala: pelo contrário, acalmei e aquietei minha alma. Por que ele faz isso? Porque a nossa alma, ela tem um potencial tão grande de desejar coisas para nós. Ela é ambiciosa. Ela não quer ficar em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Ela quer ocupar o primeiro lugar. Ela quer até dominar a pessoa de Deus. Ela quer ditar para Deus o que é melhor para nós. Ela é um furacão. Ela quer satisfazer os seus desejos. E Davi fala assim: pelo contrário, eu acalmei e aquietei a minha alma, eu exerci domínio próprio sobre a minha alma. Esse é o primeiro exercício que nós temos que fazer conosco mesmo. Saber que a nossa alma, ela necessita de cuidados para que ela se aquiete. Existe muito material
e muitos terapeutas, que eles desenvolvem a ideia que para nossa felicidade, para nós alcançarmos nossa felicidade, nós temos que conhecer a nós mesmos. E quanto mais o homem conhece a si mesmo, mais ele não consegue encontrar a felicidade. E quando a gente trabalha com a palavra de Deus, a gente percebe esse apelo da pessoa de Deus, da palavra de Deus, do próprio Jesus, para que a gente vá conhecer a Ele, ir a Ele, saber quem Ele é. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece sobre nós mesmos. Nós sabemos a nossa miséria, nós sabemos o quanto nós somos perigosos para nós mesmos, nós sabemos o quanto o nosso coração é enganoso e nos engana e quer enganar tanto a Deus. Mas quando nós conhecemos sobre Deus, nós encontramos que Deus é a fonte que pode resolver e fazer com que a nossa alma se aquiete, que a nossa alma se acalme e fique descansada, que fique tranquila diante de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos que há uma necessidade, nós temos humildade para desenvolver bom senso. Esse é um dos ingredientes desse remédio, a humildade. Em segundo lugar, nós precisamos saber que precisamos exercitar o domínio próprio todo dia. E esse é o domínio interno. Algumas vezes a gente quer exercer domínio sobre os outros, exercer domínio sobre as pessoas, exercer domínio sobre o próprio Deus, para que tudo aquilo que nós necessitamos ou queremos seja satisfeito. E Davi termina então o versículo 3. Ó Israel. Então ele está falando para a nação de Israel, para todos aqueles que vão participar dessas celebrações, das festas. Então Davi está conclamando Israel então para ter humildade, para ter domínio próprio e para ter confiança. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Quando a gente deposita a confiança no Senhor, nós descobrimos que Ele é soberano, que toda a história está sob o controle dEle, que nada escapa ao conhecimento dEle, e que Ele é um Deus fiel, que tem uma aliança de salvação, que Ele prometeu enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nossa redenção e remissão, e Ele fez isso. Ele prometeu, e o próprio Jesus declarou antes até de morrer, que no terceiro dia ressuscitaria, e Ele fez isso. Ele prometeu que vai voltar, estabelecer a justiça, para buscar o seu povo, para estar para sempre com Ele. Então, quando falta o bom senso, é porque quando falta conhecimento, ou tem muita especulação. O que não falta nos nossos dias são especulações, e pessoas dando seus palpites sem nenhuma análise. Há um apelo atualmente em que a humanidade deposite toda a sua esperança, toda a sua confiança na ciência. E nós percebemos o quanto a ciência é volúvel, é volátil. Num dia faz um jeito, no outro dia faz outro jeito. Por quê? É baseado no conhecimento, nos instrumentos, nos testes que os próprios homens podem fazer. E isso se altera a cada dia. Mas o nosso Deus é rocha permanente, rocha fiel. É nele que nós temos que subir, ficar, e mesmo que tenha qualquer vento, desfrutar de paz e tranquilidade. Humildade, domínio próprio e confiança traz bom senso para nós, acalma o nosso coração e faz com que a nossa voz, aquilo que saia do nosso coração, o nosso comportamento, possa então contaminar as outras pessoas com graça, com misericórdia de Deus. O que nós vimos hoje nesse salmo? O bom senso livra o peregrino de tropeços. Quando Davi não teve bom senso, a vida dele foi uma tragédia. Ele causou mortes. O reino sofreu. Foi perseguido até por filhos depois. Perdeu o privilégio de construir o templo para Deus. Mas Davi, quando ele tomou o remédio de bom senso, que os ingredientes são humildade, domínio próprio e confiança somente em Deus, então ele foi um homem segundo o coração de Deus. E mesmo tendo pecado, quando Davi cai em si através do profeta profeta Natã, Davi caiu em si. Então ele se humilhou diante de Deus, ele chegou diante de Deus
buscando graça, buscando perdão, e confiou que Deus era o único Deus, era a única pessoa que podia perdoar e purificar de todos os seus pecados. Algumas considerações sobre o que nós vimos hoje. A nossa época é de personalidades e de famosos. Tudo gira em torno de produzir pessoas com grandes personalidades, com grande fama. Somos ensinados a dar vazão aos impulsos e perseguir todos os nossos desejos, a perder o controle, o domínio próprio, e sermos arrogantes, nos promover, a autopromoção, e humilhar as outras pessoas, mostrar que a gente sabe melhor, sabe mais coisas, sempre com as outras pessoas. Então, nós vivemos na sociedade, a sociedade nos estimula, o nosso coração já quer isso, e tudo aquilo que a sociedade faz é produto do coração dos homens, que nos inclui. O bom senso é o requisito fundamental para o desenvolvimento da vida cristã na atualidade. Se você precisa de um remédio, tome doses diárias de bom senso, humildade, domínio próprio e confiança em Deus. Desenvolva uma prática de leitura da palavra de Deus, de oração, de intercessão, de comunhão com a igreja, abaixando a bola, buscando então conhecer a Deus. Quando eu e você conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos e sabemos que nós estamos enfermos e precisamos de bom senso. O bom senso impede que os cristãos busquem glória para si mesmos, em vez de glorificarem o único que é digno de todo louvor. As músicas que nós cantamos hoje falam do Salmo 131, daquilo que nós cantamos ainda, o louvor, a história que para as crianças que foi contada, mostram os efeitos de um bom senso e os resultados de um bom senso na vida de alguém. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos quem somos. Repita comigo agora. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos quem somos. João Calvino, nas Institutas, nos livros que ele escreveu para a doutrina da igreja, ele que escreveu essa frase: quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos quem somos. Não busque atalhos, ou anestésicos, ou remédio genérico para saber quem você é. Busque o manual do construtor, o manual daquele que nos fabricou. Lá nós vamos encontrar a verdadeira noção de quem nós somos e o que realmente nós precisamos. Muito bom senso. Nós já ouvimos e já cantamos o Salmo 131 pelo grupo Elo. E agora eu gostaria de convidar você a cantar novamente esse salmo. Agora talvez com uma perspectiva um pouco diferente, com um conhecimento um pouco melhor. E ao cantar como se fosse uma oração. Essa nova versão, essa outra versão do Salmo 131 foi feita por um outro grupo muito bom, muito sério no Brasil, um grupo musical chamado Vencedores por Cristo. Vamos cantar juntos? Vamos lá?